Atenção, amigos e ouvintes da Rádio Noroeste. Dentro de 5 segundos, mais uma edição do Jornal dos Trabalhadores. Tá no seu rádio, trabalhador, também tem o seu jornal. Está começando na sua Rádio Noroeste, o Jornal dos Trabalhadores. Os assuntos que a grande mídia não pauta, mas que tem a ver diretamente com você. A apresentação de Gerry de Oliveira e direção-geral de Cristiane Costa. Olá, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao nosso Jornal dos Trabalhadores. A partir de agora você estará comigo, Gerry de Oliveira, com jornalismo e prestação de serviços. Tudo do mundo do trabalho e da política para você de uma maneira simples, didática e apresentando um jornalismo diferente daquele que você ouve na grande mídia. Lembramos que você poderá participar do programa de hoje enviando perguntas ou mensagens de áudio pelo nosso WhatsApp, que é o 19 3245 1127. Também estamos realizando a transmissão por imagens através do nosso site www.radionoroeste.com.br. Você poderá também acompanhar a nossa programação pelo Facebook ou pelo canal do YouTube da Rádio Noroeste em www.youtube.com.br, né? YouTube e também youtube.com/Noroeste FM. Também temos os aplicativos da Rádio Noroeste em www.radios.com.br. Lá bastando você digitar Rádio Noroeste na busca do site, você vai ver lá a Rádio Noroeste FM. Também, é claro, estamos sintonizados, né, no seu tradicional aparelho de rádio, na frequência 105.9 MHz FM. E sem mais delongas, vamos às principais notícias de hoje. Senado aprova a recondução de Aras para o comando do Ministério Público Federal. Gabriel Bandeira conquista o ouro para o Brasil na Paralimpíada. Ligação de policiais com atos políticos alerta sobre democracia. Índios protestam na semana de votação sobre demarcação de terras. Vereadora de Campinas, Guida Calixto, propõe projeto de lei que veta nome de ruas e praças para torturadores. Muito bem, hoje é quarta-feira, dia 25 de agosto de 2021, e vamos aos fatos que marcaram esta data na história do Brasil e na história da humanidade. Em 1609, Galileu Galilei apresenta ao mundo o telescópio. 1825, o Uruguai se proclama independente do Império do Brasil. 1858, czar Alexandre II da Rússia libera os servos do domínio imperial ao ceder propriedade das terras que cultivavam. 1961, o presidente brasileiro Jânio Quadros renuncia ao cargo 7 meses após assumir. As justificativas para a atitude seriam forças ocultas. João Goulart, seu vice, assume o cargo após vários conflitos com militares. 1998, um grande incêndio destrói o centro histórico de Lisboa, em Portugal. Muito bem, então vamos de notícias. Já mandando um abraço para o Boda, que está acompanhando a gente aqui.
Também um abraço para a galera que acompanha a gente pelo Facebook, muita gente acompanhando aqui. Muito bem, Brasil comunica 894 mortes em 24 horas e passa de 575 mil vítimas de Covid-19. Mais 894 pessoas morreram no Brasil nas últimas 24 horas por conta da Covid-19, de acordo com o balanço desta terça-feira. Agora, são 555.742 vítimas da pandemia em casos oficialmente notificados. A média móvel dos últimos 7 dias está em 735 óbitos diários. Os dados constam de levantamento do painel CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Nas últimas 24 horas, também passou de 20.600.000 o volume acumulado de casos da doença desde o início da pandemia. Isso por conta de mais 30 mil infecções comunicadas nesta terça. A média de novos casos a cada dia está em 28.300 na última semana. O Brasil fica atrás apenas dos Estados Unidos em número de mortes e dos Estados Unidos e da Índia em volume de casos. Agência Rádio Web, no ar, Cidadania, Liberdade e Democracia. Com informações de Brasília, Bruno Moreira. Muito obrigado, Bruno. Pois é, né, gente? A gente ouviu aí, vem acompanhando a CPI da Covid, né? E a gente viu uma entrevista de uma representante da Anistia Internacional dizendo o seguinte: se o Brasil tivesse seguido os critérios de segurança, os critérios de distanciamento, se o Brasil tivesse acreditado na ciência e não na cloroquina, 400 mil mortes teriam sido evitadas. Essa é a realidade da Covid-19 no Brasil. 575 mil vítimas ceifadas, crianças sem os seus pais, né? Pessoal perdendo seus entes queridos. Essa é a situação. Vamos atentar para isso, manter o distanciamento social, tomem a vacina, não caia no papo desse pessoal não, né? Usem máscara, álcool em gel e também lutem para que isso mude. Nos Estados Unidos foi fácil resolver o problema, eles tiraram o presidente. E aqui? Muito bem, notícia boa agora. Gabriel Bandeira conquista ouro para o Brasil na Paralimpíada. Vamos ouvir. No primeiro dia de competições dos Jogos Paralímpicos em Tóquio, no Japão, o Brasil conquistou suas primeiras medalhas na natação. O primeiro ouro veio com Gabriel Bandeira, na prova dos 100 metros borboleta, da classe S14, e com direito a recorde paralímpico, com tempo de 54 segundos e 76 milésimos. O atleta de Indaiatuba, interior de São Paulo, só estreou na categoria classe S14 para pessoas com deficiência intelectual em fevereiro de 2020. Atualmente, Gabriel está entre os 3 melhores atletas em todas as provas que ele vai disputar nos Jogos Paralímpicos. Depois do ouro de hoje, o atleta tem chances nos 100 metros costa, 100 metros peito, 200 livre e nos 200 medley, além de brigar por conquista no revezamento com a equipe brasileira no 4x100 livre misto. Gabriel praticou natação convencional por quase 10 anos. Ele tinha o diagnóstico de hiperatividade e déficit de atenção. E uma vez classificado como um deficiente intelectual misto e apto a competir no esporte paralímpico, o nadador é a esperança de mais medalhas para o país. Outra medalha na natação foi com o jovem Gabriel Geraldo, de 19 anos, que conquistou a prata na prova dos 100 metros costas na classe S2. Agência Rádio Web, no ar Cidadania, Liberdade e Democracia. Com informações dos Jogos Paralímpicos, Fred Júnior. Muito obrigado, Fred. Tá aí, né? O Brasil conquista o primeiro ouro na Paralimpíada na natação. Já mandando um abraço aí também pro Digão Selim, que tá acompanhando a gente também pelo Facebook da Rádio Noroeste, o programa Jornal dos Trabalhadores. 11h39. Senado aprova a recondução de Aras para o comando do Ministério Público Federal.
O plenário do Senado aprovou por 59 votos a 10 a recondução de Augusto Aras para o comando do Ministério Público Federal. O indicado por Jair Bolsonaro terá um mandato de 2 anos pela frente. Antes da votação em plenário, Aras foi sabatinado pelos senadores. O discurso do PGR agradou gregos e troianos. Aras negou o alinhamento com Bolsonaro e elencou ações movidas contra o governo. Ao tomar conhecimento da notícia de crime, a Procuradoria-Geral da República tem instaurado notícias de fato internamente para uma análise criteriosa antes de tomar as providências cabíveis. A oposição criticou o que chamou de lentidão do PGR para investigar omissões do governo federal no enfrentamento à pandemia. Integrantes da CPI da Covid questionaram ainda o que Aras fará com o relatório aprovado pela comissão. Sem antecipar juízo, o PGR apontou mais de 300 ações do Ministério Público na área da saúde e negou ser um engavetador geral da República. Com os números institucionais que apresentei aqui, apenas para a área de saúde, já me afasta de qualquer tipo de engavetamento. Vários senadores questionaram o atual clima de embate entre o governo federal e o Supremo Tribunal Federal. Aras disse que se preocupa com o acirramento da tensão, mas seguiu a linha daqueles que afirmam que as instituições seguem firmes. As instituições estão funcionando normalmente. Isso não significa dizer que não vivamos um clima de polarização extremamente danosa à democracia. O PGR também fez duras críticas ao que chamou de espetacularização da Operação Lava Jato. Na sequência, proferiu uma fala que agrada políticos de diversas vertentes. Eu sei o quanto sofre um político e eu acho uma covardia que alguém que tem o dever de trabalhar com o discurso jurídico use a caneta que deve submissão à norma para desequilibrar o jogo da política. Durante a sabatina, Aras defendeu as medidas contra o deputado Daniel Silveira e Roberto Jefferson, que, segundo ele, fizeram ameaças reais a ministros do Supremo. Para o PGR, o caso do cantor Sérgio Reis também extrapola a liberdade de expressão e configura uma ameaça à democracia. Agência Rádio Web, no ar, cidadania, liberdade e democracia. De Brasília, Yuri Hudson. Pois é, né, Yuri? Vamos lembrar que o Aras, além de ser o engavetador geral da República, ele fez vista grossas às fake news, ele fez vista grossas àquela frase do senhor filho do Bolsonaro dizendo que um jipe e um sargento resolviam o problema contra o Supremo. Ele fez vista grossa no processo das rachadinhas, né? E mais do que isso, ele fez vista grossas também a questão do Bolsonaro interferir na Polícia Federal, trocando o delegado-geral para colocar um indicado por ele para arquivar, né, os processos do Queiroz, da rachadinha e tudo mais. Então, gente, o Aras não tem legitimidade política para estar à frente, né, da Procuradoria-Geral da República. E vou dizer para você por quê. O papel da Procuradoria-Geral da República é defender o cidadão, é defender a instituição, né? E ele, passando pano para tudo isso que o governo Bolsonaro vai fazendo, ele se transforma muito mais como um advogado do Bolsonaro, um arquivador. Ele passa a ser o quê? Um procurador do Bolsonaro, um especialista em arquivamento de processos. Muito bem, mais notícias chegando aqui. Demora para a sabatina de André Mendonça no STF preocupa Jair Bolsonaro. Vamos ouvir. O Senado sabatinou e aprovou a recondução do atual PGR para o cargo nesta terça-feira. No entanto, a recondução de Augusto Aras chegou ao Senado Federal depois da indicação do ex-AGU André Mendonça para o Supremo. A CCJ, comandada por Davi Alcolumbre, deu preferência à PGR. No âmbito político, as falas de Jair Bolsonaro contra o Supremo têm feito os senadores segurarem ao máximo a indicação de André Mendonça para a corte. Nesta terça, o presidente da República comentou a demora.
Ele assegura que o Senado vai aprovar Mendonça para o Supremo, mas que os senadores tentam uma pressão. É natural as pressões, porque os senadores querem indicar nomes também. Só que essa prerrogativa não abre mão. E acredito que a maioria dos senadores, brevemente, venham aprovar o nome do André Mendonça lá no Senado e ele possa, então, ocupar uma cadeira, que está vaga no momento, lá no Supremo Tribunal Federal. O responsável por pautar a sabatina de Mendonça é Davi Alcolumbre, que preside a CCJ. O democrata foi um crítico da indicação do ex-AGU e chegou a manifestar descontentamento ao próprio presidente Bolsonaro. Alcolumbre não comentou a fala do presidente da República. Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do DEM, minimizou a demora e disse que espera uma decisão da CCJ para levar o tema ao plenário da Casa. O papel de cada instituição. E a Comissão de Constituição e Justiça do Senado é uma instituição que tem a sua autonomia, tem o seu regramento e, obviamente, que cabe ao presidente da CCJ essas definições. Não seria nem elegante de minha parte interferir como presidente do Senado no trabalho de uma comissão. Assim como eu não faço na CPI, nas comissões permanentes, cada qual tem o seu papel. Eu tenho certeza que o presidente Davi Alcolumbre vai dar o andamento devido a tudo quanto houver na CCJ no momento oportuno. Para ter o nome aprovado, André Mendonça precisa ser sabatinado, ter o aval da CCJ e depois conseguir o apoio de ao menos 41 senadores em uma votação secreta. Agência Rádio Web, no ar, cidadania, liberdade e democracia. De Brasília, Yuri Hudson. Muito obrigado, Yuri. Pois é, o André Mendonça, indicado ao STF, não foi sabatinado e o pessoal está desconfiado, né? Não adianta o pessoal querer apressar essa questão, porque hoje, né, qualquer indicação de Bolsonaro, ela tem que ser olhada com lupa, né? A indicação de André Mendonça ao STF preocupa Bolsonaro? Sim, né? Preocupa também o povo, preocupa as instituições, ao Congresso, ao Senado, preocupa a democracia. E aí eu concordo, tem que olhar mesmo com lupa, tem que demorar mesmo, porque qualquer indicação de Jair Bolsonaro hoje, né, para qualquer coisa, preocupa a sociedade, porque sempre vem o conservadorismo. Ele já disse abertamente que ele gostaria de ter um membro do STF que tivesse posicionamento religioso, né? O Estado é laico. E aí, quando ele coloca isso, deixa o pessoal apreensivo, né? Nós estamos vivenciando muita violação de direitos humanos, inclusive pelo segmento religioso. E a preocupação é essa, né? Muito bem, CPI da Covid. Empresário nega ajuda de Ricardo Barros para a venda de vacina ao governo. A reportagem também é de Yuri Hudson. O sócio da Belcher Farmacêutica, Emanuel Cattori, confirmou à CPI da Covid nesta terça-feira que participou de reunião no Ministério da Saúde em abril deste ano por intermédio do deputado Ricardo Barros, do PP, líder do governo Bolsonaro na Câmara. No entanto, ele negou ter tratado da venda da vacina Convidência do laboratório chinês CanSino na ocasião. Quando a gente assina uma carta estabelecemos um tema de confidencialidade, em nenhum momento a gente pode falar em nome da vacina enquanto nós não recebemos a autorização. E nesta reunião, sequer a gente falou uma palavra sobre a vacina. Foi uma reunião coletiva, onde tinha diversas outras empresas, não somente eu, e em nenhum momento, eu reitero, nós não falamos nenhuma palavra sobre a vacina. Segundo Cattori, o encontro naquele momento serviu para tratar sobre um antiviral. A fala do empresário de Maringá, mesmo a cidade de Barros, não convenceu integrantes do chamado G7 da CPI. O relator Renan Calheiros chamou a atenção para o fato da Belcher ter contratado o advogado de Barros e ex-sócio de um parente do deputado para atuar com a farmacêutica. Calheiros ainda insistiu na relação entre a empresa e o líder do governo. E por que Vossa Senhoria foi levada ao Ministério da Saúde pelo líder do governo, Ricardo Barros? Eu não fui levado. Ele foi por ele ser presidente da Frente Parlamentar dos Medicamentos. Ricardo Barros atuou como facilitador da empresa? Nenhum outro interesse. Ricardo Barros ou suas empresas
tem muitas, iam receber algum valor pelo sucesso da negociação da venda da Convidência? Não, nenhuma. Por que a Belcher procurou Ricardo Barros para conseguir avançar nas tratativas do Ministério da Saúde? Em nenhum momento nós procuramos nas tratativas sobre vacina. A Belcher negociou, a partir de junho, o fornecimento de 60 milhões de doses da Convidência ao custo de 5 bilhões de reais. A vacina de dose única seria vendida por $17, valor mais alto que a Janssen, também de dose única, comprada a $10. O empresário justificou o sobrepreço. Já entregue aqui no Brasil com todos os seguros. Por isso, essa diferencial. Mas a diferencial de 70%? Porque envolve logística, envolve frete, que o frete, por ela ser de 2 a 8 graus, é um frete extremamente caro. Então, por isso que tem todo essa diferença de valores. E cada laboratório também tem o seu valor do seu investimento na tecnologia, o seu valor dos seus custos operacionais. O empresário negou qualquer irregularidade e afirmou que analisa ações judiciais contra a CanSino, já que a Belcher foi descredenciada pela empresa. Catori sustentou ainda que não vendeu vacinas ao governo brasileiro. A assessoria de Ricardo Barros afirmou que o deputado não vai se pronunciar sobre o que chamaram de ataque da CPI. Agência Rádio Web, no ar, cidadania, liberdade e democracia. De Brasília, Yuri Hudson. Muito obrigado, Yuri. Pessoal, queria só levantar aqui algumas discussões sobre essa matéria, né? Eu participei do Conselho Consultivo de TV Digital, né, do governo federal, e participei do Conselho Consultivo de Rádio Digital. Todo mundo sabe o lobby que tem as empresas em Brasília para tentar passar suas vacinas. E todo mundo sabe que as empresas possuem, né, assessorias parlamentares para poder fazer essa interlocução. Cada ministério hoje em Brasília tem aquilo que a gente chama que é o departamento, né, de assessoria parlamentar. Qual seria esse departamento? A missão desse departamento seria formular políticas públicas, né, para encaminhar projeto de lei. Mas a maioria das ações desse departamento hoje é para atender pleitos parlamentares. Então vai chegar a CPI, sim, na relação de Ricardo Barros, como porta-voz de venda de vacina do que como parlamentar, né? Porque a gente tem visto que ele propôs um projeto para flexibilizar a exportação de vacina para atender a Covaxin. Muito bem, mais notícias. Mais de 6 mil indígenas ocuparam a Praça dos Três Poderes em oposição ao marco temporal. A matéria... Mais de 6 mil indígenas participaram de uma vigília na Praça dos Três Poderes em Brasília em protesto contra a tese do marco temporal. São manifestantes que estão acampados na capital federal desde domingo para acompanhar a votação do tema no STF, o Supremo Tribunal Federal. A tese defende que a demarcação de terras só deve ser feita se o povo que faz o pedido estivesse ocupando o território no dia 5 de outubro de 1988, data de promulgação da Constituição Federal. Na tarde desta terça-feira, o grupo fez uma caminhada de mais de 2 quilômetros entre o lado do acampamento, na Praça da Cidadania, ao lado do Teatro Nacional, e a região onde ficam o Supremo e o Congresso Nacional. Milhares de pessoas lotaram todas as faixas do eixo monumental. Em frente ao Congresso, os povos condenaram a agenda anti-indígena em curso no Legislativo e no governo Bolsonaro. Com faixas, cartazes e danças, eles pediam proteção aos territórios e o impeachment do presidente. O principal alvo é o projeto de lei 490 de 2007, que também determina o marco temporal e vai além, transfere para os parlamentares o poder de decisão sobre processos de demarcações. O texto já teve aval da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, da Câmara dos Deputados, mas ainda precisa ser votado em plenário. Na sequência, os indígenas seguiram para a frente do STF, onde ficaram até o período da noite.
O tribunal deve colocar a tese do marco em pauta nesta quarta-feira. Os grupos que estão acampados em Brasília vão acompanhar a votação. A Mobilização Nacional Luta pela Vida reúne mais de 170 comunidades, organizações de base e a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, estão à frente do movimento, que ainda deve receber mais pessoas até esta quarta. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda e Nayata Wani, Douglas Matos. Muito obrigado, Douglas Matos. Pois é, né, gente? Eu queria lembrar que a cada dia eles vão estendendo, né? Vão estendendo, achando uma forma de fazer as invasões de terras indígenas, que é uma proposta desse governo Bolsonaro. Quero lembrar para vocês a famosa lei de terras. O Brasil tem umas leis aí sobre terras, para roubar terra, que eu vou te falar. A primeira foi o Tratado de Tordesilhas, que já foi roubando terra indígena. A segunda foi as terras que eram doadas pelo rei às elites, né? As chamadas terras, como é que a gente fala? As chamadas terras não ocupadas, ou melhor, que tinha tribo indígena, mas não eram ocupadas, as chamadas sesmarias, né? E aí, o que acontece? Nesse processo todo, o índio foi sendo dizimado, foram tirando. E aí na Raposa Serra do Sol, né, que é lá no Amapá, que é um estado novo, vamos dizer assim, houve muita invasão de terra, e aí houve essa demarcação e essa decisão do Supremo. Agora vem um governadorzinho pilantra, um governadorzinho de Santa Catarina pilantra, que entra no Supremo porque um pessoal está exigindo a sua terra lá no estado de Santa Catarina, e aí volta todo esse debate de novo. O que eu quero lembrar para vocês aqui é o seguinte: eles são donos de todas as terras. As leis que foram impostas sobre a questão da demarcação de terras indígenas foram impostos para aqueles que assassinaram os índios. Então esse marco temporal vai dar muito conflito. E os índios estão em guerra e têm o meu apoio, né? Olha só, é essa questão que a gente quer discutir. 11h57, o Digão mandou uma mensagem aqui. Queimaram a estátua de Pedro Álvares Cabral lá no Rio em protesto contra esse marco, né? Esse marco legal, que de legal não tem nada, né? Um abraço pro Digão Selim, Reginaldo Eusébio, José Luiz dos Santos, o Borda, que está acompanhando a gente também pelo Facebook, tem bastante gente acompanhando a gente pelo Facebook, o pessoal dos bairros também está acompanhando a gente, e é isso, a gente quer trazer as informações dentro de uma ótica que a gente precisa debater com mais profundidade. Olha só, o Digão está falando aqui, ó, sobre a Lei de Terras de 1850. Pois é, a gente precisa entender tudo isso. Bom, vamos continuar com o jornal. Eu quero lembrar a todos que daqui a pouquinho eu vou retransmitir aqui uma entrevista que eu fiz com a vereadora Guida Calisto, do PT, que propôs um projeto de lei aqui em Campinas aqui para que sejam proibidos homenagens e nome de ruas e praças para torturadores, né, e ditadores na cidade de Campinas. Esse é um debate importante, né, porque você pega, o pessoal já está queimando a estátua de Pedro Álvares Cabral, porque sabe como é que é o processo. A estátua de Borba Gato, né, foi queimada também. Afinal, essas pessoas que massacraram o povo, essas pessoas que massacraram os indígenas, essas pessoas que mataram e torturaram, devem ser homenageadas? Essa é a pergunta, né? Se de um lado a gente vê pessoas morrendo, do outro lado se homenageiam torturadores e assassinos. Muito bem, é isso que a gente quer falar agora. Olha só, ligação de policiais com atos políticos preocupam a democracia. A reportagem é da agência Rádio Web.
A proximidade de policiais militares com atos políticos é algo que gera alertas sobre a democracia brasileira. No início desta semana, o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, afastou o coronel da Polícia Militar Alexander Lacerda. O oficial da PM vinha fazendo convocações via redes sociais para participação nas manifestações programadas para ocorrer no próximo dia 7 de setembro. A participação de oficiais das forças de segurança em atos políticos é vedada por lei. Em entrevista concedida à agência Rádio Web, o cientista político Cláudio Couto, que também é coordenador do programa de mestrado em Gestão e Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, interpretou com preocupação o caso do coronel da PM paulista. É algo de uma gravidade imensa. Primeiro porque nós estamos falando de um coronel da ativa da Polícia Militar e que se posiciona defendendo a mobilização, inclusive de policiais, porque quando ele fala de seus amigos, é evidente que ele está se referindo aos policiais, ele que comanda 7 regimentos, a gente está falando de 5 mil policiais no interior do estado de São Paulo, tenta mobilizar para um ato de natureza político-partidária. Não compete a militares, a membros das forças de segurança, esse tipo de ativismo político, justamente porque eles têm armas, que eles são os responsáveis pelo exercício do monopólio da força estatal. Também em contato feito pela nossa equipe de reportagem, o professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rodrigo Stumpf Gonzalez, destacou que chama a atenção este tipo de envolvimento. A questão tem relação direta com um descumprimento das normas da própria carreira, ou seja, independente de qual seja o conteúdo político específico, o oficial descumpriu as normas e está sendo punido dentro dos limites da carreira. O que preocupa é que, digamos, um oficial que tem conhecimento da norma se arrisque ao ponto de colocar sua carreira em risco para fazer uma manifestação política contra o governo do seu próprio estado. Stumpf Gonzalez analisa como a participação de oficiais das forças de segurança em atos políticos pode gerar possíveis riscos à democracia brasileira. Eu diria que não há um risco imediato na medida em que não se pode falar de uma politização das polícias, mas da politização de algumas lideranças dentro dessas polícias. Existe um certo grau de pluralidade política dentro das forças militares que eu acho que impediria que elas atuassem de uma forma coesa e específica contra a ordem pública. O que eu vejo com preocupação é que cada vez mais a gente vê oficiais e líderes específicos se manifestando claramente de uma forma inconstitucional e contra a ordem pública. Isso eu vejo como problema. Couto entende que a situação é motivo para preocupação. Creio que causa risco, sim. Se não um risco propriamente de ruptura institucional, da gente ter um regime de força, um regime autoritário implantado no país, ainda que isso não me pareça algo tão fácil de fazer pelas condições que o mundo tem hoje, que o país tem hoje, ainda assim é possível que nós tenhamos uma situação de violência política, que forças armadas, forças policiais mobilizadas politicamente possam produzir atos de violência contra adversários do governo, contra seus desafetos políticos, e isso pode produzir uma onda de violência política que é inaceitável em um contexto democrático. Eu acredito que o presidente Bolsonaro está impulsionando o país nessa direção. Os atos políticos do próximo mês têm como uma das reivindicações a defesa do voto impresso, que é algo defendido pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, sem partido, proposta esta que foi rejeitada pela Câmara dos Deputados recentemente. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Diego Cigales. Muito obrigado, Diego, muito obrigado. Olha, gente, eu queria só dizer uma coisa para vocês, o seguinte. Esses reacionários estão vindo para as ruas dizendo que tem que construir escolas militares, essas questões todas. E a gente vem acompanhando isso porque a gente é contra isso. Agora o seguinte, a gente precisa entender a formação que é dada a qualquer militar dentro das academias de polícia, né? É uma formação assassina, primeiro é essa. A segunda formação, ela é política e ideológica. E a terceira questão é muito clara, a gente vê nas ruas.
Essa formação ela é racista, ela é política, ela é ideológica e ela é assassina. Então, se a gente quer fazer o debate sobre escola sem partido ou com partido, tá aí o exemplo que a gente vê. Quando a gente vê, por exemplo, só o fato de ser negro apanha, só o fato de estar com boné do Racionais dirigindo o carro leva multa, né? Só o fato de ser de esquerda já está errado, né? E é essa questão que a gente vê. Só o fato de ser defensor de direitos humanos, né? Olha a questão, por exemplo, dos PMs aqui em Campinas que filmaram o rosto de um adolescente, de uma criança que estava sendo mantida em cárcere privado. Qual vai ser a situação dessa criança na sua formação daqui para frente? Então, assim, a gente precisa entender que a formação desses policiais, ela é partidária, ela tem lado e ela defende o governo. O que o Dória está querendo dizer é só porque um deles questionou o João Dória. Tem mais é que punir realmente, tá certo o governador, mas tem que entender que o todo da polícia militar, né, eles não são democráticos, eles são assassinos por natureza, mas recebem isso dentro da academia de polícia. E eu não tenho problema nenhum de falar isso aqui, né, porque eu conheço profundamente isso. Muito bem, 4 deputados homens vetam distribuição de absorvente para mulheres pobres na periferia. Vamos ouvir essa horrível notícia. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa da Paraíba decidiu na segunda, dia 23, manter o veto ao projeto de lei que criava o programa Menstruação Sem Tabu. A autoria do projeto é da deputada estadual Estela Bezerra, do PSB, e previa a distribuição de absorventes a mulheres em situação de vulnerabilidade social. Por 4-2, a comissão manteve um veto anterior ao projeto de lei. Os 4 deputados que votaram pela manutenção do veto foram Hervásio Bezerra, do PSB, Eduardo Carneiro, do PRTB, Júnior Araújo, do Avante, e Ricardo Barbosa, do PSB. Já os que votaram contra o veto, ou seja, a favor do programa Menstruação Sem Tabu, foram Anderson Monteiro, do PSC, e Camila Toscano, do PSDB. No Brasil, cerca de 26% das meninas entre 15 a 17 anos não têm condições financeiras de adquirir absorventes para usarem durante a menstruação. Por serem considerados itens supérfluos, recebem tributação, ou seja, impostos de tal forma que encarece o custo final do produto, o que torna inviável o acesso para mulheres, meninas e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Até o momento, a trajetória do projeto foi a seguinte: chegou a ser aprovado no dia 16 de março por unanimidade pela Assembleia Legislativa da Paraíba, mas depois foi vetado pelo governador da Paraíba, João Azevedo, do Cidadania. Por isso, o projeto retornou para a Assembleia para análise do veto, até que na segunda, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação manteve o veto do Executivo. Apesar de ser pouco abordada, a pobreza menstrual provoca consequências graves para meninas e mulheres, como evasão escolar e problemas de saúde pelo uso de materiais substitutivos de absorventes, como papéis, trapos, miolos de pão, que podem provocar infecções urinárias. Nos estados do Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais e também no Distrito Federal, foram aprovados projetos semelhantes. O programa ainda previa a realização de palestras nas escolas da rede pública e a confecção e distribuição de cartilhas explicativas, realização de pesquisas domiciliares para identificar famílias em que as mulheres não têm acesso a absorventes, incentivo à fabricação de absorventes de baixo custo, distribuição de absorventes e coletores para adolescentes e mulheres no sistema de socioeducação e prisional, além daquelas que vivem em situação de rua e de extrema pobreza. De João Pessoa, da Rádio Brasil de Fato, Heloísa de Souza. Muito obrigado, Heloísa. Boa denúncia, dizendo o nome desses deputados. Porque, veja bem, gente, a sociedade é extremamente machista. Quando a gente olha isso, a gente percebe. Nós aqui do movimento social, durante a pandemia, a gente vem acompanhando essa situação e as mulheres reivindicam sim que nos kits sejam entregues produtos de higiene e limpeza e absorvente para as mulheres. A nossa querida
a advogada Thaís Cremasco, que é colunista aqui da Rádio Noroeste, ela fez um movimento muito sério para que as pessoas pudessem receber absorventes íntimos em programas sociais, né? Por exemplo, você tem vários programas aqui da Prefeitura, distribuição de alimentos para as famílias e tudo mais, projeto Nutrir, isso e aquilo, e não chega absorvente, né? Então a gente entende essa pauta das mulheres, repudiamos esses deputados da Paraíba que votaram contra, e é isso, a mulherada tem mesmo que descer o cacete, né? Vambora! Mais notícias aqui da região, de São Paulo agora. Regiões de Rio Preto e Piracicaba ganham novas organizações. É a chamada região metropolitana. Vamos ouvir. As regiões de São José do Rio Preto e Piracicaba acabam de ganhar uma nova organização. Através de lei sancionada na tarde desta terça-feira pelo governador João Dória, foram criadas as respectivas regiões metropolitanas encabeçadas por estes dois municípios. A iniciativa faz parte de uma nova organização territorial em São Paulo para promover políticas públicas e facilitar a captação de recursos para investimentos regionais, como ressaltou o governador. Elevamos a importância de todas as cidades que integram essas regiões. São 37 cidades na região metropolitana de São José do Rio Preto. Quase 1 milhão de pessoas terão novas oportunidades de trabalho, oportunidades de empreendedorismo, oportunidades também de terem mais eficiência no atendimento de saúde, no atendimento de educação, no atendimento social. E na região metropolitana de Piracicaba, 24 municípios, mais de 1,5 milhão de pessoas também com as suas vidas transformadas. Cada região vai contar com um Conselho de Desenvolvimento integrado por autoridades municipais e estaduais e representantes da sociedade civil. Os grupos vão discutir projetos de interesse regional, estabelecer metas e executar funções técnico-consultivas. As regiões também poderão contar com fundos de desenvolvimento para aporte de recursos públicos e de órgãos de fomento. Agência Rádio Web, no ar, Cidadania, Liberdade e Democracia. De São Paulo, Regis Salvarani. Muito obrigado, Regis. Muito obrigado por você estar com a gente aqui também, passando notícias do estado de São Paulo. Muito bem, gente, eu queria chamar a atenção agora da matéria da vereadora Guida Calisto. Uma matéria que vai dar o que falar em Campinas. E ela propõe um projeto de lei que veta nome de ruas e praças para torturadores. E eu entrevistei a vereadora Guida Calisto para falar sobre isso. Então vamos ouvir a vereadora Guida Calisto, depois eu tenho informações da região da Vila Boa Vista e Parque Via Norte para passar para vocês. Vamos ouvir a matéria que eu fiz com a vereadora Guida Calisto. Ouvintes da Rádio Noroeste, um debate importante começa a ser travado na Câmara Municipal de Campinas. A vereadora Guida Calisto, do PT, protocolou um projeto de lei que proíbe nome de praças, de ruas, de avenidas, de bairros para ditadores e torturadores durante o regime de exceção no país. Eu converso agora com a proponente do projeto, a vereadora Guida Calisto. Tudo bem? Bem-vinda mais uma vez à Rádio Noroeste. Muito prazer estar aqui mais uma vez conversando com você, Jerry. Ô Guida, a senhora protocolou um projeto de lei proibindo essas inaugurações de nomes. Por exemplo, nós temos em Campinas Vila 31 de Março, Costa e Silva, Castelo Branco, avenidas com nome General Euclides Figueiredo, como tem em São Paulo. A senhora protocolou um projeto de lei nesse sentido. Qual a intenção desse projeto, Guida? Bom, primeiro a intenção é abrir o debate com a sociedade, né? Abrir o debate do que, de fato, o que representou para a formação social brasileira esses coronéis, né? Esses agentes aí do Estado, principalmente aqueles que atuaram muito durante o golpe militar, né? O golpe militar de 64, aqui no Brasil, 21 anos de ditadura, em que ainda nós temos
proposições na nossa cidade e em vários outros municípios do país, homenageando esses agentes que foram torturadores, né, que praticaram um verdadeiro terrorismo de Estado. Então, o nosso PL, ele visa, primeiro, levantar esse debate de como que a formação social brasileira ela é marcada por uma tradição extremamente autoritária, né? Então, quando você vai ver lá nos primeiros séculos do nosso país, a gente viveu num regime escravista com relações sociais totalmente desumanas. Em seguida veio depois a dominação das oligarquias, dos coronéis que dominaram os estados, né, e o poder central, e muito ali marcado naquele período por eleições fraudadas, votos de cabresto, enfim, e sempre tratando as questões sociais como caso de polícia. Depois a gente passa pela Era Vargas, que boa parte da Era Vargas também foi marcado por períodos de ditadura do Estado Novo, né? E depois vieram outros períodos também, que teve um período ali de 46 a 47, que foi um período pequeno de um ano, de uma abertura democrática, mas depois, logo em seguida, né, e também em 64, vem o golpe militar que marcou o Brasil aí por 21 anos de ditadura. E somente em 89 o povo brasileiro teve a oportunidade de voltar a poder participar de eleições, né, a ter aí a participação democrática, o voto respeitado, o voto direto, né, do cidadão brasileiro respeitado. Então, isso demonstra, esses períodos, né, demarcando esses períodos, a gente vê que esse processo ainda, o Brasil ainda padece de um fortalecimento de um processo democrático. Agora, e o fato da gente ter nomes, né, de ditadores, de torturadores nas vias públicas, nos equipamentos públicos, nos prédios públicos, enfim, a gente fica reforçando a todo momento o histórico que a gente tem, né, de um histórico de um autoritarismo, né, de ditaduras que o nosso país passou. Então, por isso, a gente apresenta esse projeto que rompe com essa lógica de homenagear aí agentes políticos que foram, enfim, perseguidores do povo brasileiro. Agora, Guida, um debate que a gente está fazendo aqui é o seguinte: qual o critério para que esse projeto de lei vai adotar para vetar uma indicação dessa? Então, o critério que a gente está pautando, isso é uma dúvida que fica para muitos, né, que aparece, e muitos aí, os legalistas de plantão também sempre reivindica. Veja, a gente teve a Comissão da Verdade, que fez a apuração dos crimes da ditadura no Brasil, né, embora muito do seu resultado nós tivemos alguns limites, mas assim, é inegável, né, e é totalmente público que vários dos coronéis que atuaram na ditadura foram torturadores, é inegável isso. Então, se aparecer aí alguém, né, um prefeito, um vereador, enfim, que queira homenagear qualquer um desses agentes das Forças Armadas, principalmente daqueles que atuaram durante o período de ditadura no Brasil, a ideia é que isso seja impedido por força de lei, entendeu? Que a gente tem que resolver isso num projeto de lei para impedir que esses assassinos do povo sejam homenageados. Agora, vereadora Guida, eu de vez em quando eu tenho estômago, né? E vou assistir algumas sessões da Câmara. Precisa ter estômago para assistir algumas sessões. Não desqualificando o seu trabalho, mas eu fico olhando, por exemplo, um monte de vereadores que tem em Campinas que defende esse regime ditatorial, esse regime escroto que foi a ditadura, que matou, que torturou, que acabou com o país. E a gente vê vereadores defendendo esses bandidos que tomaram o país naquele período. Como é que você avalia qual será a posição dos vereadores? A ideia é aprovar o projeto de lei? Sim,
Mas a ideia também é tentar aproveitar isso para a gente começar a marcar campo de quem é fascista na Câmara de Campinas e quem não é. Então, essa é uma discussão muito importante também, porque, veja, é isso que você disse, a gente ainda tem, né, representantes parlamentares que tentam a todo momento dialogar com a base, e aí a gente precisa dar nomes, né, que é a base bolsonarista, né, é a base aí neofascista, é a base que valoriza ditadores, torturadores, né, violadores dos direitos humanos. Então, com certeza, eu espero, né, que haja um levante desse setor, sim. Mas nós estamos acostumados, né, a não fugir do debate. Então, eu entendo que nós vamos, sim, prosseguir aí na apresentação desse PL. E mais, a gente quer também mobilizar muitos e muitos lutadoras, principalmente aqueles que lutam, que se pautam aí pelos direitos humanos. A gente quer organizar esse setor e fazer um debate o mais amplo possível na nossa cidade. Campinas tem que parar de ser aquela cidade que ainda é lembrada por ter sido aqui, né, a moradia, a residência dos coronéis, né, lá da época do período escravista, né? A gente tem que cada vez mais demonstrar para a sociedade, para o país, que essa cidade aqui é uma cidade que tem muitos lutadores, lutadoras, que tem um movimento negro fortalecido, que tem um movimento de esquerda, um movimento que luta por uma sociedade solidária, né? Sem torturas, sem ditadores e sem esses neofascistas. Então, eu espero, sim, que haja esse debate, que isso é muito importante, inclusive para dar visibilidade para a pauta. Mas eu espero que a gente possa ter sucesso, sim, na aprovação desse projeto aqui na Câmara Municipal. Vereadora Guida Calixto, sou filho de torturados por um torturador que é venerado em Campinas, que é o ex-investigador Lazinho. Mas eu quero deixar claro aqui o seguinte: enquanto o GR Pessoa apoia o projeto, e enquanto o Rádio Noroeste a gente vai colocar em discussão na nossa coordenação para apoiar e dar total visibilidade pela aprovação desse projeto. Nós temos aí a nossa equipe de direitos humanos, que é coordenada pelo Paulo Mariante, então obviamente nós não vamos ter muito problema em divulgar e apoiar esse projeto aqui nos microfones da Rádio Noroeste. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. A gente que agradece, Gerra, a gente agradece muito o espaço que a Rádio Noroeste tem dado aí para o nosso mandato, e fiquem todos e todas bem, sabendo que o nosso mandato está à disposição. Tá certo. Então ouvimos aí a vereadora Guida Calixto, que está chamando a sociedade campineira para um debate. Afinal, nós temos muitos torturadores com nome de bairro, nome de ruas e tudo mais. Vereadora Guida Calixto, com base nos relatórios da Comissão da Verdade, está proibindo, né, que pessoas que tenham sido torturadores e assassinos passem por indicações de nome de ruas, de prédios públicos. Campinas precisa lembrar dos seus heróis. Quem são seus heróis? É o povo que produz a riqueza e que não é distribuída. É com vocês. Tá aí, você deve ter se estranhado, né? A Rádio Noroeste tomando posição sobre um projeto de lei? Sim, a Rádio Noroeste é fruto e filho da luta por liberdade que nós não tivemos durante a ditadura. A Rádio Noroeste, ela é fruto e filho daqueles que deram a vida pela democracia no Brasil e que foram mortos e torturados. Nós não temos problema nenhum de dizer que lado nós temos. O que me revolta nessa questão da mídia é que eles têm lado e falam que é plural. Nós aqui assumimos o nosso lado. Vamos sim colocar esse debate sempre que for necessário aqui na Rádio Noroeste, para que a população possa ter acesso. E eu já vou aqui abrindo os microfones e o seguinte: cobre do seu vereador para que vote favorável a esse projeto da Guida Calixto.
Não é porque tem lado partidário. É um projeto que a gente precisa debater para evitar que torturadores, assassinos e tudo mais sejam tratados como herói. Né? Tá aí você olha o lance do Borba Gato, esses bandeirantes heróis, as bandeiras paulistas que mataram milhões de índios, que escravizaram muito, que roubaram terras. Então a história tem que ser reescrita. Né? Eu acho que o relatório da Comissão da Verdade, apesar dos problemas, tem que ser colocado, porque lá está o nome de todos os torturadores, de quem morreu, por quem morreu e tudo mais. E isso tem que virar livro didático para que situações como essa nunca mais aconteçam. Muito bem, 12:25 em Campinas. Pessoal, quero chamar a atenção de vocês que a gente iniciou o nosso programa Jornal dos Trabalhadores na segunda-feira. E esse programa já fez 3 matérias, essa da Guida, uma do transporte e outra do uso político de vereadores de obras públicas realizadas pelo Executivo. São matérias, denúncias, mas essas matérias a gente não tira da cartola. Né? Essas matérias a gente resolve pautar a partir de denúncias que a gente recebe aqui na Rádio Noroeste e também no nosso grupo do Facebook, Vila Boa Vista e Parque Via Norte. Estamos aqui transmitindo também para vários outros bairros e olha, se vocês tiverem alguma pauta para trazer, nos tragam, né? E vamos aqui repercutir um pouco da matéria do transportes, tá bom? Teve gente que disse que tem ônibus com 3 anos de circulação na cidade de Campinas, funcionando no transporte coletivo. A gente recebeu informações que isso é desvario, isso é sonho ou é mentira. Na realidade, as frotas estão velhas realmente e precisam de uma remodelação urgente. A outra questão que falaram é que os ônibus de Campinas, da linha 253 da Vila Boa Vista, estão com 9 anos de uso. Nós também já levantamos todos os prefixos, né? E soubemos que todos os prefixos de ônibus estão acima da idade determinada no contrato. Já recebemos informações de todos os prefixos. E nós vamos encaminhar ao Ministério Público para que tome providências, porque se a INDEC não toma providência, os empresários do transporte não tomam providência para resolver um problema crônico do transporte de Campinas, é nossa missão que a Justiça resolva isso. É para isso que existe o Ministério Público, viu, Bolsonaro? É para defender o cidadão e não as palhaçadas e os crimes do filho do presidente, como você fez com o Aras, né? Pois é. E aí estamos agora desenvolvendo outra matéria, que é sobre a questão, e é uma questão muito séria, é uma questão da falta de profissionais no Centro de Saúde da Vila Boa Vista. E aí a gente está tentando, desde segunda-feira passada, tentar fazer uma matéria dando voz à prefeitura, dando voz a todos, para que a gente faça uma matéria que dê voz, como a gente deu para os empresários de transporte, deu voz ao representante da INDEC, demos vozes aos moradores, enfim. E a gente está tentando uma matéria com a prefeitura desde segunda-feira passada. A prefeitura burocratizou, tal, fomos procurar a coordenadora do Centro de Saúde e ela disse textualmente assim: não podemos dar entrevista, favor procurar a Secretaria de Comunicação. E nós procuramos a Secretaria de Comunicação, relatamos mais de 120 relatos de mau atendimento no posto de saúde e a Prefeitura de Campinas apenas falou que não é verdade. Apenas lançou uma nota, né, sobre essa situação. E a gente ouviu também o Conselho Local de Saúde, Conselho Municipal de Saúde, a Nayara Oliveira,
dizendo abertamente o seguinte: a situação é caótica em toda a saúde de Campinas. E aí tem uma situação grave, né? Porque não tem funcionários, não tem condições, e aí o povo se revolta contra o trabalhador. Contra o trabalhador que está lá no centro de saúde. E aí esses trabalhadores correm o risco, e é muito sério, correm o risco de serem agredidos. E é isso que a gente não quer. E em cima dessa questão também a Nayara denunciou, né, a omissão do sindicato dos servidores sobre essa situação do risco que os trabalhadores da saúde estão tendo em decorrência dessa situação. Eles estão cansados, estressados, atendendo uma quantidade maior do que o que determina a Organização Mundial de Saúde. Eles ficam estressados, não dá condições de atender com dignidade, com humanidade, e aí a reclamação sempre vem em cima do trabalhador e não vem em cima da prefeitura, que é a grande responsável por isso. Então amanhã a gente vai colocar essa matéria no ar, né? Ouvindo apenas o lado, vamos ler a nota da prefeitura, mas vamos ouvir a população e vamos ouvir principalmente o depoimento da presidenta do Conselho Municipal de Saúde, a Nayara Oliveira. Tá certo? Eu vou ficando por aqui, eu volto mais tarde com o programa O Rancho dos IPs, aqui na Rádio Noroeste FM, sempre notícias de qualidade com um olhar diferente daquilo que a grande mídia vê. Fazemos jornalismo para poder construir e fortalecer as lutas populares. Tchau, gente! Logo mais eu estou de volta no Rancho dos IPs às 5 horas da tarde. Valeu! Termina aqui mais uma edição do Jornal dos Trabalhadores, uma produção da Rádio Noroeste FM. Apresentação e edição Gerry de Oliveira. Noticiários fornecidos pelas agências Rádio Web, CUT, Brasil de Fato, Rádio Brasil Atual e sites e blogs democráticos de todo o Brasil. Direção-geral Cristiane Costa. Nossa equipe agradece sua atenção e audiência, convidando você a estar conosco amanhã, no mesmo horário, em mais uma edição do Jornal dos Trabalhadores. Até lá!